Mega evento, 300, 400 caminhões num dia, um público muito engajado e sempre prezando o lado da família. Eu ia perguntar isso, eu ia falar isso, na verdade, o que eu vejo que você coloca, que você posta, os eventos, e é sempre família, né? Eu a prezo esposa com por os isso. filhos, que estão junto prezo. com o caminhoneiro. Muitas vezes ela é a caminhoneira, muito, e aí a família sim, tá lá. Sim. É um evento muito familiar, né? Eu prezo tem sempre muito. um propósito. Cada etapa da Copa Truck a gente convidava, colocava na internet que todos eram convidados, não havia distinção, né? Porque eu me preocupo com isso também. Não é só aquele caminhão importado, sabe? É o caminhão do dia a dia, todo mundo tem o direito de ser feliz, eu acho, sabe? Eu tenho uma memória afetiva, assim, muito gostosa com a Mercadocar, primeiro porque Zona Norte. Segundo, eu vou a pé pro Mercadocar da minha casa. Beleza, gente. Delícia. Eu não posso. Aqui do Tucuruvi é muito pertinho. Tem que se controlar, né? Na época que eu namorava o Júlio, a gente ia de madrugada. Passear, sabe? Não tem o que fazer, a gente sabia que era 24 horas. Ia lá caçar algum assunto, sabe? Que legal. Pegar a peça e pegava coisinhas. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcar, o podcast da Mercadocar. Eu sou Paula Mascari e mais uma vez trago convidados muito especiais. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que também é minha amiga. Tô com a Carol Del Vecchio, da Charada Truck. Tô muito feliz em te receber aqui. E, bom, se apresenta, que eu vou deixar essa parte com você. Ai, Paulinha, eu também tô super feliz. Olá, obrigada pelo convite, amiga. Amei. Bom, esse podcast vai ficar pequenininho, né? Muito curto pro tanto de assunto que a gente tem aí para dividir com vocês. Mas vamos lá, tô preparada aqui para as perguntinhas. Eu já vou começar do começo, como dizem, né? Bora. Quero saber aí quem é a Carol, como que você, né, hoje, assim, como você se define? Como eu me defino? Boa pergunta, hein? Difícil, né? Vamos descobrir agora. Bom, hoje, Carol Del Vecchio, tenho 45 anos, amiga, tô na melhor fase da minha vida, literalmente, fisicamente, mentalmente, e me sinto muito preparada hoje para contribuir de uma forma, assim, positiva com a sociedade, e principalmente no meu nicho. Hoje eu trabalho com meu marido, né, o conhecido Charada, o nome dele é Júlio César, né, o pessoal mal conhece o nome, né? É Júlio, né, mas é o Charada, e nós temos uma oficina de customização aqui na Zona Norte. Ele está presente no setor automotivo há mais de 30 anos. Então, ele veio da customização de carros lá atrás. Começou com carro? Sim, com carro, instalando película automotiva, né? Ele foi um dos pioneiros na Zona Norte. E então, foi um negócio que foi crescendo na garagem da casa dele. Legal. Degrauzinho por degrauzinho, que eu gosto de falar, sabe? E montou a loja, e foi montando outra loja, e teve sócio, aí depois fez sociedade, e foi indo. Tanto é que o nome da empresa era Charada Filme, justamente por causa da película. Sim. Então, ele também começou a se aperfeiçoar na questão de customização, sonorização de automóveis, e foi indo. E ele é muito autodidata, isso que eu admiro nele. Certo. E isso é muito bacana falar para os casais aí, para se admirarem. Com certeza. Eu acho que assim, é a forma de cultivar o amor também. Quando você ama uma pessoa e você admira, né? não tem como dar errado. E acho que por isso que a nossa união deu super certo. É verdade. Ele na parte braçal ali, na parte de desenvolvimento, tanto na parte de carros, o pessoal já procurava ele para fazer algo diferente, criar um acessório diferente. E isso vem com ele há anos, né? Então, como eu falei, ele era autodidata, começou com carro, depois os brinquedinhos foram aumentando. Passou para picape, ele começou a se especializar em suspensão a ar para as picapes, mexendo, fuçando na caminhonete dele. E o boca a boca, né? Que é o melhor marketing, né? É o boca a boca. A gente já pagou, eu lembro que na época eu falava para ele de anunciar em revista, Sim, tal. era forte na época. Revista, era né? muito Hoje em forte. Dia é tudo internet, mas tudo internet. Antigamente tinha muitas revistas automotivas, né? Sim, mas eu cheguei à conclusão que o boca a boca é o melhor marketing que tem, verdade. sabe? Então, foi indo. Aí,
chegou a Carol. Eu falo, tem Eu ia te o AC perguntar e o isso. DC. Quando que você chegou? Ele mexia com carro ou ele já tava Mexia com ainda carro e tava com picava, carro? tava, mas estavam chegando os amigos dele, da época de arrancada, que ele participava quando era Sei. molecão, mobilete. Os meninos foram crescendo automaticamente e herdando a profissão dos pais, Legal. né? Então, alguns pais caminhoneiros. Então, eles Ah. atingiram a maioridade, a idade permitida para dirigir um caminhão, e começaram a levar para o Júlio. Que legal, que já eram amigos, Já sabia era que ele trabalhava amigo. com caminhonete, que já tava tudo ali. Exatamente. Então eu peguei esse comecinho e eu via que o Júlio se dividia entre dois amores, né, dos carros, né, os pequenininhos e os grandões. caminhões. E as coisas foram acontecendo. E sempre eu falo, foi tudo de forma natural, nada planejado, sabe? Só que chegou um determinado momento que a nossa oficina já era na Casa Verde. Ficou pequena, porque a gente se dividia entre os carros e os caminhões. Aí uma vez teve questões pessoais, que ele trabalhava com a mãe e Ah, tal, tá. já não estava dando aquele match Sim. legal. Aí eu falei, Ju, tamo junto, a gente já mora junto, né? A gente precisa dar as mãos e seguir nosso começar a caminho, fazer né? um Nossos pais já negócio junto, né? fizeram a vida deles, agora é a nossa vez. E foi assim, cheguei um dia em casa e falei, Ju, o que te balança hoje, sabe? O que toca mais teu coração? Mexer com carro ou com caminhão? Um caminhão, Carol. Tô gostando, tô nessa vibe. Eu lembro como se fosse hoje, Poxa, te que legal. contando. Eu falei, tá bom. Aí, internamente, Carol, eu já estava grávida do Pietro, passaram-se alguns meses, eu ganhei o Pietro, e eu lembro que com o Pietro pequenininho, recém-nascido, eu catava o carro e ia dar uma volta em áreas onde tinha um tráfego maior de caminhões, onde era? Nas beiras das rodovias. Sim. E fui rodar ali na Fernão Dias, com o Pietro, a Que tiracolo. bonitinho. Sempre. Recém-nascido. Sempre, recém-nascido. E ia e parava e conversava via lá um imóvel alugando, ia tal. E eu fiz esse movimento. Eu simplesmente gostei de um imóvel, que é o que a gente está Até hoje hoje. na Vila Maria, há Legal. 14, 15 anos. E liguei para ele, eu falei, Júlio, achei um lugar. Posso marcar com a corretora para você vir conhecer? Pode. No dia seguinte Caramba. marcamos, ele foi e nada Gostou. pensado, Paulinha. Ah, loucura, né? Nada Famoso põe o pensado. pé, que Deus Vai pro que chão. vai, exato. Ai, filha, dá até desespero. E foi assim. Ah, mas foi uma ótima decisão, né? Foi, porque foi em meados de 2013. A Pietro nasceu em 2013. E veio uma crise aqui. 2016 Punk. eu lembro. Punk. E justo nessa época a gente Vocês pegou para estavam fazer essa começando. mudança. De sair da Casa Verde para ir para Vila Maria. Questão de funcionários. Ai, mas deu certo. Foi indo, né? É o As empreendedor, coisas- isso, não é? é. O empreender é isso. É meter as caras e ir. E resolvendo cada problema conforme Exato. aparece. Porque se você for esperar Isso. o cenário perfeito, Não vai existir nunca. Eu acredito que não vai eu acredito existir, que não. A não. gente tem que criar o nosso... É, porque não depende somente de nós, tem todo o Exatamente, coletivo. Exatamente, exatamente. Então as coisas foram acontecendo, né? Não foi fácil, foi angustiante. Foram noites e noites sem dormir com criança pequena. Eu imagino, o né? Porque também com Júlio, recém-nascido, sim, o nossa. Júlio virando madrugada. Chegava às vezes, ele virava madrugada. Quantas vezes eu vi o Júlio chegando com o dia clareando somente para tomar um banho Nossa, já voltar. e voltar para abrir a oficina. É, não é fácil. Sabe? Então, às vezes, até falo isso, né? Para quem julga o É. outro pelo que ouviu falar, eu acho que é isso. Gente, pelo Ninguém amor de sabe, Deus, né? amadureçam e se permitam conhecer as pessoas. Hoje, com 45 anos, eu falo dos meus 40 para cá, 5 anos de evolução profunda. Ah, fulano de tal é isso, 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 isso. Tá bom. Entra por aqui, sai por ali. Exatamente. É Eu engraçado espero. como a gente muda, né? A gente tá falando sobre isso. Exato. E acho que é engraçado como parece que é um dos 40 pra frente, parece que não Virada sei, de chave total. a cabeça muda completamente, Muda, né? muda. Os valores, o que é Muda. importante, o que não é, um negócio Por isso assim, que a gente não deve julgar, mas Exatamente. antigamente você era assim, Aham. sim, errei, As pessoas mas mudam. eu evoluí, consertei. Acho que o viver é isso, a vida é essa, né? A graça da vida é a gente tá essa. aqui, eu acredito que pra isso, pra evoluir, Exato. né? Pra se tornar Exato. pessoas melhores, e julgamento é um negócio que Então, por isso que eu falo, gente, antes de falar algo, julgar alguém, se permitam pelo menos meia hora com ela. Não é o suficiente ainda, mas já é o começo, tem que sabe? conhecer a história, né? Exato. Por que que eu falo isso? Porque o Júlio, ele não é aquela pessoa carismática, do sorriso fácil,
fácil, tal. Mais sério, Mas mais- quem entra ali na vida dele, consegue quebrar essa barreira, vê o cara gigante que ele é, sabe? Não só pelo lado profissional, mas pelo coração, não sabe dizer um não. A gente tem essa dificuldade de dizer um não. Tem a Silvia que trabalha conosco, que pega no pé da gente. Pô, vocês têm que saber falar o não, Falar né? não. Vocês metem o pé, sabe, no acelerador e vão. Não é assim. Então, mas tudo isso é com o amadurecimento que a gente aprende, Ah, sim, né? com certeza. E o Ju, ele perdeu grandes oportunidades na vida dele, justamente por esse fato. Sim. Mas eu também acredito que cada um tem a sua história. Exato. Eu acho Ponto. que tudo tem o caminho. Exato, ele tem a que seguir. história dele e ele tem que seguir essa jornada e é o que você falou, né? Deus vai dando Vai colocando o chão, o o caminho e a gente vai pisando. Pisando. Então, aí eu cheguei para somar, eu acredito que eu cheguei para somar, e a gente faz um trabalho muito lindo. Eu julgo como muito lindo para esse público caminhoneiro. Eu ia perguntar o trabalho. O dia a dia hoje na oficina, você não é uma oficina que faz reparo no caminhão. Não. É só customização. Customização, desenvolvimento de peça, instalação de suspensão a ar na dianteira, o Júlio que legal. desenvolve Caramba. de acordo com a necessidade de cada É cliente. personalizado. É pro personalizado. caminhão, pro É. tipo de uso. Exato, porque tem caminhão que vai em mais estrada de terra, outro Exatamente. roda, né? Só na cidade. Exato, então ele consegue atender dessa forma muito bem. E com o passar dos anos, chegou a demanda de clientes e amigos falando: Júlio, roubaram essa peça do meu caminhão. Ah, não tem jeito, né? Eu lembro que na Casa Verde chegou o dono de uma Porsche falando da época dos furtos do Ah, farol. do farol, Lembra dessa lembro. época? Nossa, o que surgiu de vídeo na internet. Nossa. O cara ia lá em 5 minutos. Putz, dava toquinho tirava o ali, farol e tirava o levava farol. embora. Então, e o Ju sempre teve essa habilidade. Você dá um papel, uma caneta e deixa ele trancado Ele na oficina, cria um- Tranca tudo, pedacinho deixa de ele lá. ferro, solda, Que legal. sabe? Ele faz. Ele inventa, ele constrói, Então, ele- não julguem o Júlio por ele não dar aquele sorriso. Essa parte eu faço, galera. Eu sou a social dele, relações públicas da charada. Mas ele é um cara grande. E chegou a parte dos furtos de módulos, peças essenciais para o funcionamento do Caramba. caminhão. E foi justamente no período que eu tive a minha segunda filha, a Isabela, que está com 7 anos. 7 anos. Ou seja, o Júlio não curtiu o Pietro quando era pequenininho, começando porque a gente na estava loja. lá para não fechar as portas. Aí veio a Bebela, Tava ele com nessa outro para desafio. atender os clientes, outro desafio. E ele nunca deixou ninguém na mão. Eu falo que ele também não me deixou na mão. Ah, ele se dedicou muito à loja, à empresa, tal. Sim, se dedicou, mas eu estava dando conta ali em casa de boa, sabe? Quando ele estava muito presente. E é o sustento, me né? ajudou Era o com meu sustento de pai. vocês, Exato. né? Não tem, Exato. não tem como julgar. Falar, ele trabalha muito. Cara, ele tá Não. trabalhando, né? Pra quê? Pra Exatamente. dar uma vida melhor pra você, pros filhos. Então, Exato, e eu acho que o homem e a mulher ali estão ali para se complementar. certeza. É. É um trabalho que eu falo para as caminhoneiras. Ah, sou dona de casa, meu marido está trabalhando na estrada. Pô, se intera com ele do trabalho. Vira a parte financeira, como muita ajuda, né? ação Sempre hoje, precisa, Paulinha. né? Verdade. Ele precisa de uma peça? Vai, corre atrás, faz a cotação para ele. Vocês se tornarão uma empresa. Cada dia vocês estarão mais unidos. Não é fácil trabalhar com o marido. Ah, não, né? Família é Com a complicado. família de forma geral. É complicado. Tem que ter um jogo de cintura, mas hoje eu falo pra você que é prazeroso, é legal olhar pra trás, sabe? E ver tudo que a gente tá conquistando, né, aos pouquinhos. E como eu falei, por exemplo, das travas, que vale muito a pena falar, ele desenvolveu essas travas madrugadas a fio ali na loja, e eu falei pra ele, poxa, a gente perdeu tanta oportunidade, e fui eu que levei pra ele a questão de patentear as Eu ia peças. perguntar se tava, tem que patentear, né? Patenteamos, mas no Brasil é muito louco, né? É muito louco, só que a gente tá vendo que as leis estão funcionando. Parece que tá dando um boom, né? As coisas estão acontecendo, porque ele desprendeu tempo, Com sabe? certeza, conhecimento, Tudo, tudo. conhecimento, os momentos de prazer em família, com os amigos, ele deixou Pra tudo em desenvolver. prol disso. Ah, mas ele tá recebendo. Pô, Mas é uma ideia dele, né? Ele Exatamente. construiu, né? Ele foi o criador e resolveu os problemas de furto. resolveu e está resolvendo. legal. Hoje os clientes dão esse feedback, que é a melhor trava, é Caramba, que consistente legal. e tá ajudando. Ó, Ju, o pessoal manda relato, né, de posto de gasolina. Ó, levaram do meu amigo aqui, Não tentaram conseguiram. mexer no meno Caramba. e tava com Nossa, cada coisa que charada. a gente tem que passar, né? Pois é, amiga, é O cara tá difícil. trabalhando com o caminhão, Tá trabalhando. para no posto às vezes pra dormir, pra tomar um banho, quando volta
volta. Gente, olha... vai dar na partida, não dá na Meu partida. Deus. E aí? Que É absurdo. louco, não é? E aí tá com carregamento, tá com prazo, tá... É uma loucura, né, Brasil? Mas enfim. Exato. Aí me conta também, eu sei que você participa de eventos, vocês Sim. organizam, né? Sim, Na verdade, sim, eventos, sim. não só com mulheres. Não, com todo mundo. Pra No família, geral. a família do caminhoneiro. E como começou esse negócio de evento? Os clientes que começaram, vocês que falaram, não, vamos... Não, eu tava montar grávida do Pietro, não sabia que eu tava grávida. Tava grávida do Pietro, né? Eu Começou lá antes no Sim, comecinho da 2012, loja. dezembro de 2012, véspera de Natal. Eu sempre fui muito festeira, muito do social, do estar com pessoas. O oposto dele, pelo jeito. Oposto do... Vocês se complementam. Sim, total. Aí eu falei, Ju, a gente não vai viajar, a gente não vai fazer nada. Vamos se reunir? Ah, que legal. Reúne os caminhoneiros, alguns amigos, chama, ele ligou para meia dúzia. Aí nós fomos pra Praça Charles Miller, ali na frente do estádio do Pacaembu. Foram 13 caminhões. Que legal. Na época, a rede social não era Não tinha esse nada. must que é hoje em não. dia, né? Tava começando, né? Porém, existia um site que chamava Flogão. Molecada que ficava na beira da pista tirando foto de caminhão. Ai, que legal. Apareceu fotos lá e todo mundo começou a perguntar onde foi Onde isso, Como que é? tal. Que legal. E aí, no 2013, eu comecei a procurar espaços maiores para fazer Pra algo. organizar. Mas tudo para reunir os amigos, amiga. Tudo Só para os reunir. amigos, era só pra se reunir. Não tinha É que intuito como nenhum. era com caminhão, tinha que ter espaço. O intuito era reunir a galera, porque na nossa época tinha o AMB, que era carro. Sim, era carro. A gente tinha muitos Nossa, encontros era aqui em muito São legal, Paulo de é carro, verdade. e nos postos de É gasolina de verdade. fim de semana, Nossa, Faria verdade. Lima. É, e caminhão não tinha, né? Porque Não, então eu trouxe o que eu conhecia do mundo carros. dos carros pro caminhão. E o Júlio fez a mesma coisa. Legal. Era tudo acessório só para carro, coisa nova para carro. Trouxemos para esse público que era só com básico. Era um público que você olhava na estrada e parecia que não existia, era um fantasma. É verdade. Vamos é verdade. parar e Carros, pensar. Se for comparar com as que tem de Sim, coisas pra carro, imagina. Sim, Tá... hoje você olha, eu acho que a gente faz esse trabalho de formiguinha já há mais de 15 anos, e você começa a olhar para esse profissional de outra forma quando está na estrada, um caminhão arrumado, Diferente. chama a tua atenção, sabe? É um pai de família que está ali. Então, a gente conseguiu unir o útil ao agradável, e acho que foi com esse movimento involuntário, porque foi extremamente natural, não foi pensando em, vou lucrar com não isso. foi divulgação de nada. Não. Foi pra reunir os amigos Foi, mesmo. Paulinha. Que legal, E tomou isso que é legal, um né? vulto muito grande. Aí eu fazia 2 eventos por ano, um no primeiro semestre e outro no segundo. Só que com filho pequeno, amiga, e eu que corria atrás de tudo, não aguentei. Aí depois de um tempo, um por ano. E Mas um sempre mega evento, né? mega evento. 300, 400 caminhões olha num como dia, cresceu, um público muito engajado e sempre prezando o lado da família. Eu ia perguntar isso, eu ia falar isso, na verdade, o que eu vejo que você coloca, que você posta, os eventos, e é sempre família, né? Eu a prezo esposa com por os isso. filhos, que estão Eu junto prezo. com o caminhoneiro. Muitas vezes ela é a caminhoneira, e aí a Muito, família sim, tá lá. sim. É um evento muito familiar, né? Eu prezo tem sempre muito. um propósito, não é Tem. só... um monte de caminhão. Não, é um Não, propósito mesmo é de unir juntar- família, sim. de solidariedade, de ajudar, Exato, Isso é muito exato. legal, isso Esse é- movimento. é Acho que legal. se a gente tem. Eu não me considero uma youtuber, uma influenciadora, nem nada. Mas o pouco que eu apareço ali na mídia, na internet, de alguma forma, eu tento jogar essa sementinha. O que eu falo? Se eu acordar e no meu dia eu conseguir atingir positivamente uma pessoa, Nossa, é isso. se todo mundo pensasse assim. Exatamente. Acho que o mundo estaria um Exatamente. pouquinho diferente. Então, assim, fico até emocionada porque é verdade. algo que toca. E aí, agora me conta. A gente já se encontrou várias vezes também na Copa Sim. Truck, né? E eu fico apaixonada com os caminhões que vocês levam pra fazer. Como Outra que começou bagunça, outra bagunça. Como que começou? Porque assim, eu lembro que a primeira vez que, pra quem não sabe, né? Eu também já trabalhei como mecânica na Copa Truck. E aí, antes do evento, antes de começar a corrida, tem um desfile de caminhões. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não sabia que eram os caminhões da charada, que era você e tal. Sim. E a gente se encontrou Foi. tipo, nossa, o que você tá fazendo aqui?
E os caminhões lindos, gente. Olha, Sim. quem não tem oportunidade, tá lá no YouTube as corridas, dá pra ver, acho que. Dá, né, dá. acessar. É uma coisa linda, os caminhões, um mais lindo que o outro. E tem mulher dirigindo, Tem, e família tem e tudo. E como que vocês chegaram lá? Me conta essa história. Também, de tropeção. Chegamos na Não, acho que já tem uns caminhão. 5 anos, já tem uns 5 Que anos, né? legal. Amigos em comum convidaram o Júlio para fazer o desfile, pouquinhos caminhões na época. Aí o Renato Martins, né, da R9, Sim. ele chamou um dia, eu e o Júlio lá na oficina dele, e falou: Carol, me ajuda, tenta encabeçar isso Preciso. daí, porque tá complicado. E aí a gente assumiu isso também legal. naturalmente. Sabe, cada etapa da Copa Truck a gente convidava, colocava na internet que todos eram convidados, não havia distinção, Sim. né? Porque eu me preocupo com isso também. Ah, tá. Não é só aquele caminhão importado, Não. sabe? É o caminhão do dia a dia, todo mundo tem o direito de ser É feliz, verdade, eu acho, sabe? passar a pista com o caminhão deve ser Pô, tão legal. menina, então é uma experiência que o proprietário da Copa Truck, a organização da Copa Truck, nos permitiu fazer parte. E eu quero que, por exemplo, você tem seu caminhão, você trabalha, rala o ano inteiro. Você nunca assistiu uma corrida, que é muito louca de caminhão. É muito Nunca entrou num autódromo. Imagina você pegar a sua ferramenta de trabalho. No Interlagos, por Interlagos, exemplo. me arrepia só de falar. Cada vez que a Cara, gente é tá lá, a surreal, gente é demais, é é emocionante. É muito legal. Então, a gente oferece essa experiência e a cada vez que passa é um evento, porque a gente se encontra na frente da nossa oficina e já começa fazendo barulho até Interlagos. Nossa. Então a festa começa na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, aqueles caminhões lindos, e todo mundo já chega lá chorando. Ah, Carol, imagino. o que é isso? O que foi isso? Porque o pessoal buzina, o pessoal imagino, é lindo, aplaude. né? Top. E os caminhões são lindos, né? Ah, gente, Nossa, é um mais todos. lindo que o outro. Todos. Meu Eu Deus gosto do de céu. caminhão, do pequenininho ao Cê maior. sabe que eu sempre falo isso, eu sempre gostei muito de carro, minha desde Sim. pequenininha carro. Quando eu entrei na Copa Truck, eu fiquei tão apaixonada por Eu caminhão, lembro que você me mas assim, falou. num nível que eu queria ter um caminhão, gente. Então, Eu comecei a entrar no marketplace procurando caminhão. eu Onde não que eu vou enfiar o duvido, caminhão? eu não duvido. É esse que é o problema, Meus onde pais vai enfiar. falaram, calma, você não tem onde guardar esse caminhão, É, menina. Você vai é. fazer, você não tem nem carteira pra dirigir esse caminhão, menina. Calma. Aí eu me segurei. Mas eu quero tirar, inclusive Ai, você dirige sim, caminhão. Sim. Você já viaja, pega estrada, tudo hoje você faz, fica mais na cidade mesmo. É que eu sou muito Caxias, né? Eu comecei a tirar a habilitação, só que eu morro de medo de dirigir. Sou muito caxiazinha, gosto de tudo Sei, certinho. sei, é. E vai que acontece alguma justamente, coisa. é. Então, eu tô esperando para poder agora esse ano voltar a fazer as aulas, fazer tudo certinho, ter habilitação, porque daí eu acabo ajudando também o Júlio. Então, é bom. Um cliente pede para pegar um caminhão, levar um caminhão. chega você lá eu pegar o caminhão. faço Ai, que legal. isso, exato, é. Que Então, legal. mas na necessidade, manobrar, sim, ali sim, na faço. loja, né? Claro. Lógico. E aí me conta, né? A gente sabe, né? A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas a gente sabe que tem preconceito da mulher. Blá, blá. Tem algum desafio, alguma coisa que você passou nesse tempo, que você, sei lá, que foi alguma coisa que te chateou por conta de você ser mulher nesse meio, ou você sempre conseguiu? Ai, Paulinha, eu falo isso, nunca tive ou nunca percebi nenhuma forma de desrespeito comigo, nem na oficina, em lugar nenhum. Então, eu me sinto uma privilegiada. Eu não sei se é pela minha postura, às vezes, um cara de brava, é você se impor, sabe? Então, acho que eu nunca dei margem. Eu sou filha de militar, de uma professora, eu tive uma educação extremamente rígida, é uma educação mais, sabe, linha Sim, linha eu dura, sei como é que é, eu também tive essa respeitando educação. hierarquia. É, eu também falo, o pessoal me pergunta também bastante, como é que é tal. Claro, uma piadinha, Sim, uma gracinha, acontece. principalmente na internet, que internet é fácil fazer. Não, mas é terra de ninguém. Mas é o que eu falo, eu acho que eu sou privilegiada também, assim, eu nunca passei por nada que eu falasse, nossa, isso aqui me traumatizou, me constrangeu, nossa, não, assim, eu acho que a gente também tem que ter jogo de cintura, claro, né, e a idade acho que traz isso pra gente também, Sim. né, E essa mesmo que a gente percebe que vão entrar, a gente já corta antes que entre. É verdade. Então eu também, graças a Deus, não tenho nenhuma história assim de falar, nossa, isso aqui me chateou muito, nunca esqueci. Não. A gente acha que a postura, a nossa postura, o nosso jeito, né? Isso. Profissionalismo, Exato. que querendo ou não, é o nosso trabalho, né? Exatamente. Claro que a gente tem os momentos de descontração, evento, claro, de tudo, claro. mas é o nosso trabalho, Claro. né? É a nossa imagem, a imagem da tua loja, no caso, né? Exatamente, sim. E falando nisso, a gente tá, né, falando sobre caminhão, peça, apesar da tua oficina não ser
de manutenção, você Sim. sabe que no Mercadocar tem peças para caminhão também, né? Inclusive, a gente tem 3 lojas híbridas que vendem tanto peça para carro quanto para caminhão. Inclusive, nessas lojas tem até alguns serviços que são feitos também Sim. para caminhões menores, né? Claro, Sim, não vai ser o caminhão claro. da carreta da estrada, mas caminhões menores são as lojas da Barra Funda, Osasco e Pimentas. E você comentou comigo que você já foi em evento da Barra Funda. Já fomos na época das caminhonetes, a gente foi lá, tava o Pedro Trucão, inclusive, legal. na parte dos caminhões. Sim. Já fui buscar muita peça pro Júlio, lá na Barra Funda. Eu tenho uma memória afetiva, assim, muito gostosa com a Mercadocar. Primeiro, porque Zona Norte. Segundo, eu vou a pé pro Mercadocar da minha que casa. beleza, A gente. delícia. Eu não posso. Aqui do Tucuruvi é muito pertinho. Tem que se controlar, né? É. Na época que eu namorava o Júlio, a gente ia de madrugada. Ai, que legal. Passear, sabe? Não tem o que Sim, fazer. A gente sabia né? que era 24 horas. Ia lá caçar algum assunto, sabe? Que legal. Pegar a peça e pegava coisinhas para caminhonete, achava várias coisinhas para colocar lá para enfeitar, enfim. Eu tenho memória afetiva com meu pai, Paulinha. Com meu Sério? pai, sim. Você sempre sim. morou aqui, na região sempre morei aqui, Zona aqui Norte. na Zona Norte. Sim, Você sim. sempre morou aqui. Sempre morei aqui. Ah, então Sempre desde morei. adolescente você já... Bom, você já gostava também de carro, já mexia com... Já, tinha o Gol com roda de ursinho. Oh, meu Roda Deus, de ursinho, sério? joguinho de Eu já roda. vi essa roda que você tinha. Era minha. Gol quadrado, o gol, bolinha? não, gol bolinha, vermelhinho com as rodas de ursinho. Não era calota, pra quem me aloprava, não era calota. O pessoal que legal, falava, eu não né? sabia dessa. Que roda orbital é moda, ursinho é foda, umas coisas assim bizarras. Já sofri muito bullying, mas eu Mas tirava vamos combinar onda. aqui, no bolinha, o de ursinho é bem mais depois eu bonito. te mando orbital foto. não dá em bolinha, orbital tem que ser no quadrado. Mas esse jogo de roda, a gente descobriu que tinham 4 jogos de roda, ou 3 jogos de roda aqui no Brasil. Só exclusivo, hein? Exclusivo, roda alemã, se eu não me engano. E detalhe, tá na família ainda. Eu descobri que eu tava grávida da Isabela, vendi pra minha prima o jogo de roda. Que legal! Pra montar num Fusca cor-de-rosa, que tá no interior aqui de São Paulo. Um Fusca rosa que o Júlio montou. E a gente foi entregar esse projeto pra ela. Então, as rodas continuam na família. É difícil ver essa roda, eu acho linda. É difícil, vou te mandar eu acho foto. a coisa mais linda essas rodas. Eu não sabia desse teu lado Ai, jovem. de jovem, É. jovem, né? É que a nossa Ainda bem que não tinha juventude- internet na época. Gente, fala. Às vezes eu choro porque, pô, eu queria passar Tanta algumas coisas coisa, para as né? crianças, mas melhor tem não, registro. guardar aqui, ó, que ninguém rouba. Mas as essa memórias. época, eu também, quando eu sempre fui apaixonada por carro. E a nossa adolescência foi essa época, né? Foi. Do tuning, né? Nossa, Velozes e Furiosos. já é Velozes e Furiosos. Colocar luz embaixo do carro, o Júlio Nossa. queria me matar. Não, engraçado, hoje o pessoal critica. Gente, eu acho que foi uma época maravilhosa. Foi, lógico que foi. Aqueles volantes, aquelas manoplas diferentes. Ai, gente, era tão bonito. Hoje tudo bem, já não Tudo cabe, coloridinho, né? combinando. Nossa, você sabe que eu trabalhei numa fábrica que fazia essas coisas, volante, pedaleira, tudo. E eu fui uma vez num evento que tinha em Curitiba, que chamava CWB Tuning. Ah, Menina! poxa vida, existe ainda esse evento? Acho que não, né? Cara, eu não sei. Eu Depois sei a gente que precisa pesquisar. A gente precisa pesquisar sobre isso. Eu lembro que era enorme a feira. E assim, cada carro, na época eu lembro que a gente levou no stand um C3, que era lançamento. Um A3, que era lançamento. Tudo com todas as peças, lindos os carros. Sim, sim. E hoje o pessoal critica, gente. E eu acho que... Fala que menos é mais, tal. Ah, mas mas era a gente bonito, tirou vai, onda. era legal pra caramba. As arrancadas que Sim, tinha, né? Até sim. hoje, né? E falando sobre isso, a gente se conheceu através do Ladies Drive Brasil, né? Ladies Drive Brasil. Que inclusive, não sei se as pessoas sabem, mas é um grupo, né, de mulheres de todos, é automotivo, mas abrange tudo quanto tudo. é tipo de profissão. Aham. Seja moto, carro... Aquático, a Renata... É verdade, jet ski. Jet ski, Então, assim, sim. a mulher que gosta de motor, acho que eu vou É, falar como sim, motor, é. porque roda também o jet ski. Exato, tem. é. Então, mulher que gosta de motor tá Motor. nesse grupo. E a gente se conheceu lá. Foi. E são muitas mulheres e que tem nesse grupo. E a gente se conheceu lá, não só nós, mas tem tantas outras. E a gente já foi pra arrancada, a gente já fez um monte de evento. E Inclusive, quando se fazendo reúne é uma sucesso. delícia. É uma delícia. E a gente tá lá no grupo tentando se reunir de novo, É né? verdade. E como que é essa relação com as mulheres? Porque tem muita mulher caminhoneira. Muita. E cada dia mais. Você graças sabe a que essa Deus, semana passada eu mas- viajei? Fui pra Ourinhos, dá quase 4 horas Eu de também Indaiatuba. fui. Ah, você foi No evento. no evento de caminhão. Ah, sim.
Eu que eu voltei e você foi. Foi, eu fui no primeiro dia do evento, você foi no foi sábado, no né? sábado, Eu fui na... Não, fui na sexta, depois das aulas das crianças, E você sabe que eu tava voltando de lá e eu vi um caminhão rosa enorme e uma mulher loira dirigindo, cheia de coisa rosa pendurada. E aí eu pensei, falei, nossa, o número de mulheres na estrada tá aumentando muito, mas tem muito desafio também, né? Ai, tem. Posto, porque quando eu trabalhava na Copa Truck, eu cheguei a viajar de caminhão, né? Sim. Dormir na bolha de caminhão. Sim. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na vida. Foi uma sensação tão boa. É muito eu adorei gostoso, dormir. eu falo. Assim, dá um medinho, porque, né, você tá... Claro, eu não tava sozinha, né? Tinha outras pessoas, não dentro do caminhão, mas outras pessoas em volta. Mas, assim, tranca o caminhão, tudo bonitinho, é confortável pra caramba, né? Os caminhões são... Eu não sabia disso. Esses modernos é top. Meu Deus, é umas camas enormes, assim, super confortável. Mas eu vejo ainda muito desafio para as mulheres na estrada, né? Posto para tomar banho, Imagina ela sozinha, puxando, engatada, uma carretona. É uma loucura, não tem acesso a celular, internet, caminhão quebra. E aí, você fica ali à mercê. É muita coragem, né? É muita coragem. É muita coragem, tem que ter muito amor. Eu confesso que vivenciando tudo isso e ouvindo as mulheres, eu sei que eu não daria pro negócio. Eu acho que eu também não teria essa coragem, não. Acho que me ausentar mais de uma semana da minha casa, da minha família, já começa por aí. Já é. No caso, elas também têm filhos, né? Muitas têm filhos, muitas mães solo, Paulinha. Nossa, e como que faz? Leva o filho junto? Não, aí tem que ter uma rede de apoio. E quem não tem? É difícil ser mulher. Sim. Resumindo, geral, é difícil ser mulher, é difícil todas conquistarem e executarem os seus sonhos. É difícil. Eu sei de muitas. Converso com todas. De madrugada o bicho pega. Sério? Sério. De madrugada o WhatsApp, o bicho pega. Eu sou até noturna. Pra apoio, né? Ajudar. Tudo. Eu tento. Por isso que eu me cuidei mentalmente para poder ajudá-las. Porque às vezes eu tava trazendo para dentro da minha realidade, pro meu dia a dia, e tava me fazendo muito mal. Então é aquilo. Para você cuidar, você tem que estar bem. 100%. Então é isso daí que eu faço. Mas é todo santo dia algum desrespeito que elas sofrem. Certo. Por colegas de trabalho, por gestores de empresa. Às vezes o próprio RH de empresas fazem vista grossa para muita coisa, sabe? Só que, gente... É muito amor, né? Elas têm que ter muito amor para estar nesse meio e... É complicado. Aqui é assunto para outro podcast. Não, a ideia... Claro que assim, acho que muita coisa tá melhorando também. Tá melhorando, né? Acho que estão olhando mais. É porque a gente fala mais, né? A gente tem mais espaço, né? Tá aparecendo mais, acho que é legal. Outro dia também eu fui gravar um programa especial de Dia das Mulheres e tinha uma moça também de caminhão. A Ruse, eu assisti vocês. Ela? Lógico que eu conheço. Uma querida. Ela trabalha na cidade, é caminhão pequeno, Sim. não é caminhão... Mas assim, ela começou com 40 anos a trabalhar com caminhão. E ela falou que ela encontra ajuda, assim, né? Ela falou que os amigos dela, da empresa, ela tá numa empresa hoje, né? Não é o caminhão dela. Mas ela falou que eles ajudam, né? Que quando ela precisa de ajuda, ela pede, eles ajudam. Então, acho que tem também... Claro, a gente não pode generalizar. Não, o mundo não é 100% nem o mal, ruim, nem o bom, né? A gente sabe que... Tem mas pessoas eu acho que muito boas. esse espaço, acho que tá começando a melhorar. Claro, tem muita coisa para melhorar. Sempre vai ter. Mas eu acho que tanto no carro, caminhão, acho que as mulheres estão começando a conseguir conquistar... E se unir também. Se unir verdade. também. Os homens se unem, porque a gente não, Paulinha. Qualquer dificuldade ego, às vezes, passa por cima, sabe? É verdade. Não, tem razão. Esse apoio de mulher com mulher tem que ter, né? A gente tem que martelar e a gente não pode parar de falar, sabe? A gente não pode parar de falar e verbalizar. Verbalizar da melhor forma possível e sempre buscar dar informações pertinentes, que nem a gente estava falando de postura. Passar para elas que na estrada tem que ter postura, assim, verdade. Em qualquer ambiente a gente tem que ter postura. A gente tem que ter uma... Para quem vive essa vida, tem que ter uma cabeça diferente, tem que ter uma cabeça diferente. Tem que ter algumas coisas, tem que ter uma atitude, uma postura saber diferente. Se impor, saber se impor. Exato, com respeito. É verdade. É isso. É verdade. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Acho que tem muito assunto, claro, pra gente falar. Fico muito feliz de saber que você, como uma mulher, tá na frente de uma oficina tão grande também, junto com o teu marido, claro, mas total os dois juntos, né? E ter conhecido um pouco mais da tua história, de como tudo começou, e ver que você teve esse ímpeto, esse start de falar, vamos fazer, vamos acontecer.
Isso é muito legal, né? Pra inspirar outras mulheres. Exato. Que às vezes o marido... Às vezes eu conheço muita mulher que o marido tem oficina e ela não se envolve. Cara, é muito legal estar junto, ajudar. Às vezes o marido precisa contratar alguém de fora pra cuidar de uma coisa que a esposa seria o legal, né? Sim. Cuidar de um financeiro, cuidar de alguma coisa assim. O marketing da empresa. No marketing. Então é muito legal ver uma mulher que tomou a frente e foi lá e ajudou o marido. E hoje, obviamente, vocês são do tamanho que são porque vocês se uniram. Sim. Não é verdade? Muito. Se vocês não tivessem se unido, talvez a história fosse diferente. Sim. Então, eu acho que isso pode inspirar outras mulheres, não só a trabalhar com o marido, mas se quiser abrir oficina, se quiser trabalhar Fazer com o isso que também. quiser, fazer o exato. que quiser. Uhum. Eu fico muito feliz de ver, assim, de ser amiga de pessoas Sim. como você, que tem essa coragem e tem essa postura que você tem. Fico muito feliz de você estar aqui, ter sido minha convidada no podcast. Obrigada. Vou te dar um brinde. Ah, Ai, a gente ama um brinde, meu Deus. Espero que... a gente ama um brinde. Paulinha, Eu espero que você obrigada, goste. amiga. É uma lembrancinha pra você lembrar da tua participação. Poxa Ai, que linda, hein? vida, que linda. Pra você lembrar da tua participação Só, aqui. gente. Ai, amei. Que linda. Pode ter certeza que eu vou usar. Ah, e você já tem o Uma teu bela lembrança pode desse momento Mercadocar, aqui com pra você Ó, também lembrar. Não, e Apesar de você memória estar sempre na afetiva. loja, né? É o que eu falei da memória afetiva. Tem coisas que a gente tem que perpetuar, sabe? É o verdade. que acaba dando gás pra gente querer continuar. E outra coisa que vale salientar aqui Sim. é a questão, né, do homem e a mulher. A gente não vive numa competição. A mulher na Exatamente. estrada, o caminhoneiro não tem que ver a mulher Como um rival, nossa né? rival. Não, tá ali pra somar também, tá buscando o lugarzinho dela. Exatamente. Né? Sem No fazer sol, mal pra o sol ninguém. brilha pra todo mundo. Eu não dou conta de tudo sozinha, você não dá, mas que haja o respeito, Exatamente, né? Pelo menos verdade. isso. É só isso que a poxa. gente quer, o respeito, poder Respeito, trabalhar com o que a pô. gente ama. Né? Porque é o que a Exato. gente falou, se uma mulher hoje é caminhoneira, ela ama muito, porque não é fácil. Não. Então, se não ama, não fica, não perpetua, desiste. Porque tem é. muito desafio. É. Então, se você vê uma mulher caminhoneira na estrada, saiba que ela ama o que ela faz num grau fora do comum. Porque ela passa por muitas coisas pra estar ali. Nossa, passa. Não é verdade? Passa. E é isso. Então, fico muito feliz. Agradeço mais uma vez a tua Obrigada, eu que participação. agradeço, amiga. Não sei se você quer deixar um recado para as mulheres ou para os homens que estão assistindo a gente. Bom, eu quero que vocês acompanhem aí as redes sociais, tanto da Charada Truque quanto do Mercadocar também. Quem puder conhecer as lojas, venham que é muito legal. É quase que um shopping, É um né? shopping, É um né? shopping. Eu moro longe, porque se eu morasse perto, eu tava perdida. Ah, não, né? Não dá. Eu sempre saio com alguma coisa. E falar para o público que nos assiste e também os leigos que possam conhecer um pouquinho mais do setor do transporte de uma forma geral. Você que pega estrada todo dia ou só a passeio de fim de semana com a família, ao ver um caminhão, lembre-se que ali atrás do volante tem um pai de família, uma mãe de família, sabe? Não custa nada da passagem, sabe? Não esqueçam também que não dá para fechar caminhão porque ele não é do seu tamanho, às vezes ele tá carregando toneladas ali, então toma cuidado, prestem atenção pela sua vida, pela vida deles. Eles não estão ali brincando, não. E é isso, um beijo grande para todo mundo. E Paulinha, obrigada, Imagina, amiga. eu que Obrigada agradeço. mesmo. E agradeço também a todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o like. Se quiser deixar pergunta, comentário, deixa também que a gente vai ler, vai responder. Fico muito feliz com a presença de todos aqui. E não se esqueça que a gente vai ter mais convidados. Então, já se inscreve para você receber lá a notificação. E muito obrigada. Até a próxima. Beijinho. Tchau.